Neste vídeo nós vamos conversar sobre como usar o gatilho mental da curiosidade da forma correta. Então, se você está interessado em vender mais utilizando o gatilho mental da curiosidade, fica aí que a gente vai entender como colocar a força desse gatilho mental a favor das nossas vendas. Vamos nessa! O gatilho mental da curiosidade é um gatilho que, como outros gatilhos, ele está programado em nós desde a época que nós vivemos nas cavernas, desde a época até antes disso, né? Por quê? Porque o gatilho mental da curiosidade, ele é um gatilho importante para a gente aprender, para a gente evoluir. Então, por causa disso, na verdade, esse gatilho mental, ele já está programado em nós desde antes de talvez termos nos tornado seres humanos. Então, esse gatilho mental é um dos mais poderosos que deve existir aí programado em cada um de nós. E aí vamos entender como nós podemos usar esse gatilho a favor de você conseguir vender mais. Basicamente, esse gatilho ele pode ser usado para duas coisas. Nos nossos anúncios, para atrair a atenção do público que nós queremos atrair a atenção, daquele público que tem a ver com o nosso produto, que se interessaria ali pelo nosso produto. Não pode ser um público qualquer, né? Tem que ser um público específico, tem que ter um perfil específico, né? Porque senão, por exemplo, você não pode oferecer um produto que é de mulher para um homem, porque não vai adiantar nada, você não vai conseguir vender nada. Então a gente precisa, em primeiro lugar, direcionar os nossos anúncios para as pessoas certas, né? Isso é uma coisa que a gente faz ali dentro do Google Ads ou do Meta Ads ali, na hora de a gente configurar os nossos anúncios, né? E a segunda coisa é para manter a persona ou o nosso público interessado em continuar a jornada, interessado em continuar a aprender mais sobre aquele assunto. Então, esses são os dois principais usos do gatilho mental da curiosidade. Vamos ver como que nós podemos usar isso nos nossos anúncios e nos nossos textos. Primeiro, no anúncio. No anúncio, o que você tem que fazer? No anúncio, você precisa usar o elemento da curiosidade para atrair a atenção daquela pessoa que pode estar interessada no seu produto. E aí a gente aqui já começa a fazer um filtro também, né? Então, por exemplo, dependendo da forma como você colocar as palavras no seu anúncio, você vai atrair um público específico. Então, por exemplo, se você colocar elementos de luxo, conheça o requintado mar do céu azul, não sei o que custa apenas alguns milhões, vamos supor, tá? Forçando aí o nosso texto para você entender. Esse tipo de anúncio, ele não vai atrair uma pessoa que tem pouco dinheiro. Aliás, que não tem nem milhões, né? Que nem sabe o que são milhões. Então, esse tipo de texto, ele vai afastar essas pessoas. Pode até gerar curiosidade. A pessoa pode até clicar no seu anúncio por curiosidade. Mas aí entra uma outra coisa importante aqui. A gente precisa aprender a criar anúncios, a criar textos capazes de afastar curiosos e atrair a pessoa certa, atrair a pessoa que vai comprar o seu produto. Então, através das palavras, dos textos, a gente consegue fazer isso. Então, na hora de a gente usar o gatilho mental da curiosidade nos nossos anúncios, precisamos tomar o cuidado de não atrair o público errado. E o gatilho mental da curiosidade, ele é muito importante porque ele atrai a atenção do nosso público. E a atenção na internet, você já deve ter ouvido isso em outro momento, a atenção na internet ela é valiosíssima. Você precisa da atenção da pessoa para você conseguir levar a sua mensagem
para dentro da mente da pessoa, para a pessoa entender que ela precisa daquele produto, que aquele produto é necessário para ela. Mas para você conseguir transmitir a mensagem para o público, antes você precisa atrair a atenção desse público para o seu anúncio, para a sua comunicação de vendas. Então, no anúncio é o primeiro lugar que você deve usar o gatilho mental da curiosidade. E aí vamos ver algumas formas aqui de atrair a atenção do seu público em anúncios, por exemplo. Olha só, primeira coisa, uma das formas de você atrair curiosidade do seu público é sendo específico. Tem gente que até chama isso de gatilho mental da especificidade, tá? É uma subcategoria do gatilho mental da curiosidade. E aí, como que a gente pode ser específico? Aí eu trouxe um exemplo aqui para você. Então, ao invés de a gente falar, descubra como emagrecer, ok? Você pode usar uma outra frase. Você pode usar a seguinte frase. Você pode usar as 5 formas comprovadas de emagrecer sem sofrer. Então veja, a segunda frase vai atrair mais a atenção e a curiosidade do público-alvo. Por quê? Porque ele vai querer saber que 5 formas são essas comprovadas de conseguir emagrecer e ainda por cima sem sofrer. E aí ele vai querer saber. Então com esse anúncio, você vai conseguir atrair o seu público para a sua comunicação. O seu público vai clicar no seu anúncio. No marketing existe também um conceito que é o conceito do poder do 1, que basicamente é dizer em seus títulos ou anúncios algo do tipo assim: você só precisa de uma única estratégia para vender mais. Que é muito mais forte, essa frase é muito mais forte do que 15 estratégias comprovadas que vão ajudar você a vender mais. Aqui é o seguinte, o 1 aqui ele é mais poderoso do que as 15 estratégias. Uma única estratégia para ganhar o jogo é muito mais poderoso do que 15 estratégias para ganhar o mesmo jogo. Então, aqui você pode usar também esse recurso, o poder do 1. Outra forma aí de usar o poder do 1 é assim, ó. A segunda forma mais poderosa de vender. Essa headline, ela é provocativa, né? Ela provoca o leitor ou a pessoa que estiver vendo o seu anúncio, vídeo ou texto, não interessa, não importa. Mas essa headline, esse título, ele provoca o leitor da seguinte forma. Ele fala assim, ele lê isso e pensa assim: peraí, eu não sei nem a forma mais poderosa, a primeira forma mais poderosa, e ele tá me falando da segunda. Aí isso vai gerar uma curiosidade nele do tipo, ele provavelmente vai falar a primeira também lá dentro do vídeo ou do texto, né? Isso gera curiosidade na pessoa, gera uma curiosidade quase que natural, né? Peraí, eu não sei nem a primeira, ele vai me falar da segunda? Deixa eu descobrir aí o que é essa segunda e depois eu descubro qual que é a primeira. Pode levar a esse raciocínio também, tá bom? E a segunda coisa que a gente usa com o gatilho mental da curiosidade é manter o público seguindo em frente. Como assim? Então, quando a gente está fazendo um texto para um vídeo ou para um texto mesmo para blog, a gente pode antecipar o assunto do próximo texto ou o assunto do próximo vídeo para que a pessoa ela se conecte mais naquele vídeo ou naquele texto que ele está lendo, para ele prestar mais atenção, mas também gerar a curiosidade de a pessoa querer assistir o próximo vídeo, ou ler o próximo artigo de blog. Essa é uma forma muito utilizada pelas novelas, essa é uma forma muito utilizada aí pelas séries aí, né? Quem maratona a série aí sabe que você pega e assiste um episódio, lá no final acontece uma coisa que deixa você com vontade de assistir o segundo episódio, para entender o que aconteceu naquele finalzinho do primeiro episódio. Então, este é um recurso que você pode utilizar também para você manter o seu público conectado à sua comunicação, para você conseguir educar o seu público para que no final
você consiga vender o seu produto para esse público. E aí aqui eu preciso dar um aviso, tá? Você precisa tomar cuidado na hora de usar esse gatilho mental, o gatilho mental da curiosidade. Se você colocou no seu anúncio, você prometeu alguma coisa lá, por exemplo, aquela headline, aquele título lá que eu falei para você, falando assim, a segunda estratégia mais importante para se vender mais. E se você for usar aquele tipo de título, primeiro, você vai ter que falar qual que é a primeira forma, qual que é a forma, a estratégia, a primeira melhor estratégia para conseguir vender. Esse é o primeiro ponto. E você vai ter que falar também essa segunda estratégia. Então, se o seu anúncio promete uma coisa, a sua comunicação de venda, se o público continuar caminhando, você precisa cumprir a sua promessa ali na sua comunicação de vendas. E aí, se você quiser manter o público conectado, você usa aquele recurso anterior que eu falei para você. Você coloca algo curioso no final do texto ou do vídeo para a pessoa assistir o próximo vídeo, o próximo texto, tá bom? Mas aqui, então você prometeu alguma coisa num vídeo ou num texto, você precisa cumprir, porque senão o vídeo ou o texto ele vai acabar tendo um efeito contrário. O YouTube, o Google, o Facebook, eles até penalizam se você usar esse tipo de coisa e não estiver cumprindo aquela promessa. Eles chamam de clickbait, né? Isca de clique. Só que aí, não adianta você ter só o clique, mas lá dentro do conteúdo você não cumprir o que você prometeu. E aí as pessoas até acabam ficando com raiva, né? E acabam aí se afastando aí da sua comunicação, tá bom? Então tem que tomar cuidado aí com esse gatilho mental, com o gatilho mental da curiosidade, tá bom? E eu sempre realizo um evento 100% online, 100% gratuito, sobre copywriting, ensinando as pessoas a venderem utilizando uma boa copy. Se você quiser participar, eu vou deixar o link aqui embaixo, é só você clicar, ir para a página, deixar lá seu e-mail e eu vou avisar você quando o evento for acontecer, tá bom? E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like aqui para mim, inscreva-se no meu canal, ative o sininho das notificações para receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou deixar aqui para você, ensinando mais sobre copywriting e marketing digital. Eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Até lá e um forte abraço!